Fala, instruídos! Mais um episódio do Pod Pais. Pais instruídos e filhos fortalecidos. Esse é um canal que a gente fala sobre diversos temas que dialogam com uma família, desde a educação, a questões psicossomáticas, sociais, a gestão do tempo, a questões econômicas, tudo que envolve a família, que ajuda os pais a se instruírem, a fortalecer os seus filhos. E esse episódio, ele está fantástico. Vocês estão me vendo aqui, ó, de Clube de Exatas. Olha que camisa linda. Por que, Ana, você veio assim toda padronizada? Porque temos aí um concurso que, inclusive, as inscrições estão abertas para o Colégio Militar. E falar do Colégio Militar é falar do Clube de Exatas. Mas calma aí! Antes disso, quero dar as boas-vindas para vocês que estão nos assistindo, que nos acompanham desde o primeiro episódio, a você que chegou agora, que está conectado porque sabia que o episódio de hoje a gente iria falar sobre o concurso do Colégio Militar. Sejam todos bem-vindos, é uma alegria muito grande tê-los aqui conosco. Aproveita para compartilhar aí com todos os alunos do Clube de Exatas, com as pessoas que querem ingressar nesse cursinho preparatório, quem você sabe que está aí se preparando para o Colégio Militar, para ingressar no Colégio Militar. Então, compartilhe esse episódio para que mais pessoas possam se instruir e ficar atentos aí às mudanças desse edital de 2025 e 2026. E, sobretudo, o que a gente ia trazer para falar sobre o concurso do Colégio Militar, para falar do Clube de Exatas. Lógico que seria ele que está sumido aqui, tá? Dos estúdios, mas sempre quando pode, tá aqui trazendo muitas pautas importantes de relevância, trazendo conhecimento para toda a família. Então, o nosso convidado especial de hoje é o Vinícius, o Marcos Vinícius. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite a cada um de vocês. E é uma satisfação a gente poder estar aqui dialogando, né, com cada família e falando daquilo que a gente ama, aquilo que a gente gosta, que é sobre educação. Maravilha. Mas só lembrando, né, Vini, que o Pod Pais é uma iniciativa do Clube de Exatas, esse curso preparatório que é online, que atende a todo o Brasil. Então tem muitos cursos bacanas que Vinícius vai estar falando hoje. Então quem quer saber um pouquinho mais pode ir no Instagram, pode ir também no canal do YouTube, ouvir depoimentos de pais, de alunos, de professores, e entender um pouquinho dos benefícios que esse curso oferece para a família. Por que eu digo a família? Porque não é só a criança ou adolescente que é beneficiado, mas toda a família. Até porque existe uma rede de apoio muito bacana, sobretudo o Pod Pais, que é um canal aí que dialoga com a família e faz parte do grupo Clube de Exatas. Então, você quer saber mais? Corre, vai lá no YouTube. E eu quero lembrá-los que nós temos um encontro marcado todas as terças-feiras às 20 horas aqui no YouTube. E também você pode ouvir em outras plataformas de podcast, inclusive na sua preferida, enquanto você faz atividades físicas, leva o filho para a escola. Então não tem desculpa para você se instruir e fortalecer toda a sua família. Mas Vinícius, pessoal que já te conhece, sem mais delongas, mas tem gente que não te conhece ainda, sabe? Às vezes um pouco aqui de você porque eu comento, mas quem de fato é Marcos Vinícius? Qual a relação desse profissional com o Clube de Exatas, com o Pod Pais? Fala aí para quem está começando a nos acompanhar desde o episódio de hoje. Pronto, maravilha. Então, para quem está me vendo pela primeira vez, eu sou Marcos Vinícius, coordenador aqui do Clube de Exatas, e estamos aí com esse projeto desde 2020, no qual aqui no Clube de Exatas a gente tem alguns projetos, né? Quem é o nosso público-alvo? Nosso público-alvo, são alunos, né? A gente tem cursos hoje, né, para alunos que têm aí de 9 até 17 anos, passando pelo o preparatório para o concurso do Colégio Militar. Ah, meu filho, talvez na minha cidade aqui não tem concurso do Colégio Militar, ou então meu filho já passou da idade, tem curso aí no Clube de Exatas que ajuda na educação do meu filho? Tem o curso Matemática, mais Português e Redação por série, que tem turminhas que vão do 4º ano do Fundamental até o 1º ano do Médio. A gente tem, para quando o aluno está a partir do 2º ano do Médio, o preparatório para o Enem, que é o nosso pré-médio, preparatório para o Enem com foco para medicina. Então, além disso, a gente tem alguns cursos também esporádicos, né, que a gente abre, né, de cursos de curta duração. Tem o Aprender a Aprender, que é o curso ensinando técnicas de aprendizagem, como aprender a estudar da maneira correta.
Tem o curso de gestão do tempo também, então é um curso voltado para a gente poder estar trazendo técnicas para os alunos para a melhoria, né, da sua gestão, da organização de tempo, né, para os estudos. Então, e virão ainda, né, novos projetos, novos cursos que o Clube de Exatas vai estar trazendo. E também o podcast, né, que é um serviço, né, que a gente faz, que é a filosofia do Clube de Exatas, nosso slogan é esse: pais instruídos, filhos fortalecidos. Quanto mais a gente instruir a família em relação à educação, mais longe seus filhos eles irão. Então esse é o motivo do podcast existir, para que a gente possa ter aí uma comunidade ativa, né, de pais. Inclusive sobre comunidade eu vou falar daqui a pouquinho, algo novo também, a comunidade aí do Clube de Exatas, mais especificamente tem uma área de comunidade para pais que querem preparar seus filhos para o concurso do Colégio Militar. E detalhe, essa área é uma área gratuita, qualquer um de vocês que estão assistindo, vocês podem fazer parte. Que bacana, olha como é muito amplo o Clube de Exatas. E quando a gente fala Clube de Exatas, o que remete logo? A matemática, a exatas, matérias, disciplinas que estão conectadas de fato com exatas. E vocês perceberam que tem aí vários cursos, inclusive para a medicina. Ou seja, o preparatório. O preparatório para o Enem com foco para a medicina. Por que com foco para a medicina? Só a gente abrir, não é um aspas. Porque o nosso objetivo é trabalhar com alto rendimento. Então, qual a diferença de um preparatório para o Enem comum para o pré-médio? O pré-médio, ele foca ali com alto rendimento. Então, o que o aluno ele precisa para poder passar em medicina? Ele vai fazer a prova do Enem, todos, né? O vestibular, ele faz a prova do Enem. O aluno, para poder passar de medicina, ele tem que mirar aí de 800, 850 para cima, né? De pontuação. Então, nosso pré-médio, ele é isso. Ele é preparar o aluno para poder obter esse tipo de pontuação no Enem. E você, ao obter essa pontuação, você passa em qualquer vestibular. Então, mesmo talvez você não querendo medicina, mas você quer passar de um vestibular que é de alta concorrência, o nosso pré-médio ele vai te ajudar. Então, ele é mais focado, né, com alto rendimento, né? E então, a gente se posiciona justamente com esse público de pré-médio. Maravilha, Vinícius. Então, vocês estão esperando o quê para se conectar com o Clube de Exatas, conhecer um pouco mais e, com certeza, você deve conhecer alguém, se não tem aí alguém na sua família, uma criança ou adolescente que queira ingressar no Colégio Militar ou que estejam com algumas vertentes aí se preparando para um vestibular ou que não queira seguir a carreira de medicina, mas alguém você conhece e eu tenho certeza que o que é bom a gente indica e repassa. Então, indique o Clube de Exatas, conheça um pouco mais desse trabalho maravilhoso e, sobretudo, acompanhe o Pod Paz, porque aqui a gente tem pauta para toda a família, independente de você ser pai ou mãe. Com certeza você inspira e tem um papel super importante na vida de uma criança, de um adolescente, de uma outra pessoa. Então, nos ajude a transformar histórias. Mas sem mais delongas, Vinícius, o sistema do Colégio Militar do Brasil, ele trouxe aí algumas mudanças, anunciou, né, que teve aí algumas mudanças no processo seletivo de 2025, 2026. E agora? Quais são essas mudanças? Quais delas são as principais? O que você traz aí de novo para quem está nos acompanhando? Pronto, a gente vai falar com mais detalhes ao longo do episódio de cada um deles, né? Mas vieram, né, muitas mudanças, né, comparado ao que se imaginava. O que eu posso, né, já começar a deixar aqui alguns spoilers, né, para a gente, inclusive, a gente tem alguns vídeos no nosso canal aqui do YouTube, né, tem uma playlist, você que está assistindo aqui pelo YouTube, tem playlist, né, sobre o concurso, né, do Colégio Militar. A gente já fez vídeo aí sobre o edital, destrinchando o edital, a gente já tem aí vídeos também ensinando o passo a passo da inscrição. Mas vamos lá, alguns pontos importantes sobre o edital. A prova do Colégio Militar, isso aí o Colégio Militar ele já tinha anunciado desde fevereiro, março, que iria ter a volta da redação. Então, vamos ter uma prova com redação, só que ficou em aberto, né? Qual seria a forma como iria vir? Qual a pontuação? Como é que seria a questão de pontuação? Quantas horas a prova iria ter? Quantas questões a prova iria ter com a inclusão da redação? Manteve o que já estava desde o ano anterior, 20 questões de matemática, 20 de português e agora tem a redação. Então, a prova agora está com 4 horas e meia de duração e aí foi... todo mundo estava no escuro, né? Como preparar os alunos, qual o formato da prova que iria vir. Sim. E a gente, né, aqui no Clube de Exatas, graças a Deus a gente acabou adotando a estratégia correta, que é preparar os alunos para o pior cenário possível. Qual seria o pior cenário possível? Vamos manter a quantidade de questões de matemática e de português, e colocar a redação, que geralmente no processo seletivo o tempo, né, de redação é de 1 hora de duração. Então, se ano passado foi 3 horas e meia, vamos preparar os alunos para 4 horas e meia. Por quê? Se a gente prepara para algo mais fácil,
vamos supor que a prova ia ser 15 questões de matemática, 15 de português, mais a redação com 3 horas e meia. Se chegasse esse período agora, saiu o edital, menos de um mês para o concurso, os alunos têm que se preparar para o formato com mais questões, ia ser muito difícil para eles poderem conseguirem estar aptos. Era muito mais fácil eles se preparar para algo mais difícil. Sim. E chegar depois, se tiver alguma mudança, eles já estão aptos, né, para o pior cenário. Então, a frase que a gente gosta de utilizar muito aqui, mar calmo não faz o bom marinheiro. Então, a gente apostou nessa estratégia de trabalhar com 20 questões de matemática, 20 de português mais a redação, e é exatamente dessa forma, né, que o concurso ele vai estar acontecendo. Então, nossos alunos, né, estão aí seguros, né, estão preparados aí da maneira como o concurso vai exigir. Outras mudanças também que o edital ele trouxe, era uma discussão que já estava tendo nas redes sociais, porque existe uma lei federal que exige, né, que os concursos, né, para órgãos, né, por exemplo, colégios, universidades que são públicas, eles têm que exigir cotas, né, para alunos de escolas públicas. Sim. Então, agora o Colégio Militar ele entrou também, né? Metade dessas vagas vão ser para alunos, né, de escolas públicas, e depois a gente entra com mais detalhes, né? Que aí é bem... Já tem um percentual? 50%. 50% das vagas são para alunos, né, de escola pública. E a outra mudança também que teve foi com a questão da idade. Essa pegou todo mundo de surpresa, porque o Colégio Militar ele já vem desde 2022, se eu não me engano, ou foi 22 ou 23, ele já vem com mudança na questão da idade. Primeiro reduziu a idade, segundo ele foi uma regulamentação do MEC, que a idade ela saísse de 12 anos, a idade limite para 11 anos. Só que aí muitos pais, né, se sentem prejudicados. Por quê? Porque geralmente alunos que nascem em janeiro, fevereiro e março são alunos, né, que eles estão em uma série escolar diferente de quem nasceu de abril em diante. Exato. Então, com isso, muitos pais ficavam se sentindo assim injustiçados. Tem aluno que vai poder fazer 2 vezes a prova, tem aluno que vai fazer 1 vez só a prova. Ano passado, o edital flertou com a possibilidade de o aluno que nasceu em janeiro, fevereiro e março e completa 11 anos, esse ano ele não pudesse fazer a prova. E aí foi um reboliço, né? Vários pais entrando, né, com abaixo-assinado e tudo mais, advogados. E aí o Colégio Militar ele teve que revogar, deixar a regra que estava anterior de 11 anos e ficou sem saber o que vai acontecer para esse ano. Então, não tinham dito nada ainda a respeito e agora saiu. Que a idade agora, para quem nasceu em janeiro, fevereiro e março, sim, a idade limite continua para 11 anos, mas quem nasceu em abril até dezembro, a idade limite é 12 anos. Tá? E aí depois eu posso entrar um pouquinho mais de detalhes sobre isso, o quanto isso pode impactar na questão do concurso. Mas resumindo, agora nesse cenário, praticamente todo mundo tem 2 chances de poder fazer a prova. Se o aluno está no ano escolar correto, todo mundo agora praticamente tem 2 chances, né, de fazer a prova do Colégio Militar. Isso é muito bacana, muito bom. Sim. Além disso, teve alguma alteração com relação à prova de produção textual? Que é a redação, né? Sim, verdade. Isso, foi a inclusão da redação. Então, o detalhe principal sobre a redação que saiu é que, ao contrário do que foi de anos anteriores, que você tem ali uma pontuação de 0 a 10 na redação. Sim. Como é que era o sistema anterior, né? Até 2022, se eu não me engano, que foi o último ano que teve redação. Era uma prova de acordo com a quantidade de questões, né, de matemática e português, por exemplo, no cenário atual, 20 questões de matemática. Então, quem acertou 20 questões, acertou 10 pontos. Então, em 20 questões é como cada questão vale 0,5. Então, se o aluno acertou 10 questões, ele tem 5 pontos. Se ele acertou todas as questões, ele tem ali 10, né? Português, o mesmo critério. E aí, a redação, você tem uma nota de 0 a 10. Ia pegar essa pontuação de cada uma das disciplinas, dividia por 3, essa é a média total do aluno. Tá? Perfeito. A redação, ela é algo muito importante na questão de evitar os empates. Por exemplo, o que começou a acontecer assim que anunciaram a retirada da redação, o receio, né? O meu maior receio era justamente esse, de que o concurso iria ter muitos empates. Porque agora, se o aluno acertou a mesma quantidade de questões do que outro, que isso acontece muito dentro de um processo seletivo, iria ter muitos empates. E aí, qual é o critério de desempate? O primeiro o aluno que acertou mais questões de matemáticas, ele fica na frente de quem acertou menos questões de matemática. Esse é o primeiro critério de desempate. O segundo critério de desempate é para o aluno mais velho. O aluno mais velho ele entra em relação ao aluno mais novo. Então, imagine um aluno ficar de fora, como aconteceu, né, nesses últimos 2 anos, alunos ficarem de fora do Colégio Militar
por conta da idade. Empatou contra o aluno, ele ficou de fora por conta da idade. Então, isso é muito doloroso. Com certeza. Então, a redação, ela veio, ela retornou, talvez por essa questão dos empates. Só que, vamos lá, por que o Colégio Militar ele retirou a redação? Tem 2 motivos. Um, porque o processo seletivo ele se alonga muito para a redação, que é algo manual, que você tem que ver um por um. E ainda tem a questão dos recursos. Um pai não aceitou a nota. Não aceita a nota, ele entra com recurso, aí você tem que fazer a recorreção daquela redação e tudo mais. E o que acontecia muito? Muitos pais não aceitavam a nota e entravam com processo contra o Colégio Militar. E o Colégio Militar acabava tendo muitos processos por conta disso. Então, é um desgaste que eu acredito, né, que uma das decisões para poder ter retirado era justamente por conta disso. Esse desgaste é um desgaste desnecessário. Vamos retirar a redação do processo seletivo. Porém, aconteceu essa questão dos empates. E aí, qual é a primeira mudança, né, que a gente entendeu que iria acontecer? A prova do Colégio Militar, eles vão aumentar o grau de dificuldade. Porque se tirou a redação, eles vão colocar uma prova mais difícil para poder evitar os empates. Assim foi na prova de 2023. Foi uma prova, se você pegar aqui no nosso canal do YouTube, tem isso. Histórico ali de como é que foi o percentual, né, de alunos ali, né, de pontuação para poder Aprovados. entrar. A pontuação que eles precisaram para poder entrar. Em 2023, se você for olhar, comparado com 2024, a maioria dos colégios militares, a nota que você precisou para entrar em 2024 foi muito mais acertos do que 2023. Significa o quê? Uma prova mais fácil. A prova de 2024, e isso a gente pega aqui no nosso curso, todos os anos a gente resolve todas as provas do Colégio Militar. Então, a prova de 2024 ela foi uma prova que ela foi, em termos gerais, mais fácil do que as provas de 2023. E isso ocasionou o quê? Aumentou a pontuação de acerto que os alunos precisariam ter e, com isso, teve mais empates. Então, Sim, a margem de erro do aluno acabou sendo menor. Alguns erros que um descuido que o aluno lhe dá era muito mais latente do que a prova no ano de 2023. Então, com a redação, entra-se mais um critério. Só que como é que vai ser a redação agora? Ela não vai ser mais com pontuação de nota de 0 a 10. Eles colocaram simplesmente apto e inapto. E para você, quais são as implicações desse processo? Pronto. Você só primeiro explicar qual é o critério que ele coloca para apto e para inapto. Ele tem que atingir 50%, que é o mesmo critério que tem de matemática e português. Para você poder entrar na lista dos classificados, você tem que acertar pelo menos metade das questões de matemática e metade das questões de português. Então, ou seja, você tem que acertar pelo menos 10 questões de matemática e 10 questões de português. Eu acertei 23 questões no total, mas foram 20 questões certas de matemática e foram 3 questões certas de português. Você está fora. Porque você tem que acertar pelo menos metade das questões de cada disciplina. Perfeito. E redação vai ser o mesmo critério. Você tem que atingir pelo menos 50%. Então, dentro ali do manual do aluno, né, ele tem ali o processo de que os critérios que são exigidos para poder atribuição de nota, né, que geralmente, né, já adianto para vocês, as mesmas competências que são cobradas no Enem são as competências que são cobradas na redação do Colégio Militar. A diferença é o tipo textual. O tipo textual utilizado na redação do Colégio Militar é o texto narrativo. E no Enem, geralmente, você usa mais o dissertativo ou argumentativo. Então, é a principal diferença. Então, dentro dessa tipologia textual, você tem ali 5 competências, que aí entra não fugir do tema, coesão, enfim, tem ali 5 competências que são cobradas, e aí o aluno, dentro dessas competências, ele tem que atingir ali 50%. Quem não atingiu, vai ser desclassificado, quem atingiu, ele é classificado. Perfeito. Aí você me perguntou sobre a questão de implicação. Primeiramente, eu acredito que eles colocaram dessa forma para o processo seletivo não ser tão alongado. Sim. Voltando lá, qual foi o motivo que o Colégio Militar tirou a redação anteriormente? Primeiro, pelaquela questão de processos e tudo mais, tal. Então, isso deixa o Colégio Militar um pouco resguardado de, por exemplo, um aluno para ser inapto, ele não atingiu ali 50%, então a margem do que ele não acertou é uma margem maior. Mesmo assim, redação é algo que é o quê? Não é objetivo. Exato. É algo que vai... subjetivo ali de avaliação, tem alguns critérios, mas é diferente. Mesmo assim, com certeza vai acontecer pais que não concordam. Meu filho ali dava para poder conseguir pelo menos os 50% daquilo que ele entregou. Mas eu acho que digamos assim, a margem, né, que vai ter de reclamações, ela vai ser muito menor com esse critério de apto e inapto.
e também pensando no critério de não alongar muito o processo seletivo. Se a gente parar para ver o período que saiu o resultado da prova, ano passado, acho que no comecinho de meados de novembro, você já tinha ali o resultado de quem passou. Sim. Agora, com a redação, se eu não me engano, tá para dezembro. Não me lembro, não tô lembrando agora de cabeça, mas se eu não me engano, tá algo lá para dezembro que você vai conseguir esse resultado. Então, só o fato de ter a redação alonga, né, o processo seletivo. Se você faz um processo seletivo ainda com atribuição de nota, ainda iria aumentar ainda mais esse tempo, né, para poder você ter o resultado. Então, assim, em relação à preparação do aluno, eu entendo que a redação é muito importante, porque o aluno fazer redação, primeiro que no Fundamental 1, praticamente os alunos não têm contato com redação. Os alunos chegam aqui no curso, o primeiro contato que eles vão ter com redação geralmente é aqui com a gente, né, no Clube de Exatas. Então, a redação ela é importante na questão de aumenta, né, a forma do aluno poder se expressar. Então, eu não sei se algum critério interno, pedagógico, que o Colégio Militar viu que os alunos que entraram, de alguma certa forma, eles não estavam tão aptos como estavam os alunos, né, que fizeram anteriormente, né, quando tinha redação, porque assim ou não, é uma lacuna que fica. O aluno estudando a redação, ele vai chegar mais encorpado, ele vai chegar com um poder de argumentação maior, e são habilidades que são importantes, né, para você poder ter ali para um aluno que vai estar ali vindo, né, entrando através do concurso. Então, eu acredito que é positivo a volta da redação, principalmente nesse sentido, de deixar o aluno mais preparado em relação ao conhecimento dele quando ele está no colégio militar. É muito bacana, Vinícius, porque eu vejo uma conexão. Muitas vezes a gente quer estudar uma disciplina e isola ela, né, porque eu gosto, eu tenho mais habilidades, e aí eu só vou focar em matemática, por exemplo. Mas a redação, eu acredito, e concordo, não sei exatamente quais foram os critérios e o que fez eles retomarem com a redação, mas a importância, como você trouxe, de algumas habilidades que envolve qualquer área que esse aluno deseje Sim, com focar. certeza. Então, a gente precisa, e assim, a comunicação ela é importantíssima, mas a interpretação de texto traz também ali a importância e a relevância de você estar sempre atento a todos os assuntos, estar dialogando, não ter crianças e adolescentes desatentos ao que está acontecendo ao redor do mundo e saber conversar sobre. Sim. Então, eu, de fato, sou uma pessoa assim que entendo a importância da redação para a vida de qualquer ser humano, independente daqueles que querem focar em áreas que, sobretudo, têm a predominância de exatas. E na sua opinião, até como uma pessoa da área que está aí já há um tempo, né, preparando alunos para ingressarem no colégio militar, essas mudanças revelam o que sobre o perfil do aluno? O que de fato o colégio militar quer buscar ou tem buscado nesse tipo de perfil de alunos que conseguem serem aprovados pelo concurso? Eu acho que, assim, qual é o objetivo do concurso, né? Tem muitos pais que às vezes falam assim, caramba, é até um pouco cruel você fazer uma prova assim com o grau de dificuldade como a prova ela tem. Por exemplo, para quem está entrando no universo, né, de concurso do Colégio Militar, faça uma experiência. Coloque no Google provas anteriores do Colégio Militar, pegue uma prova e tente você fazer. Você pai, você tentar fazer. Então muitos se assustam, caramba, as questões são questões pesadas. Como é que meu filho ele vai conseguir fazer? E a gente é prova viva disso. Os alunos conseguem, os alunos se desenvolvem conseguindo fazer. Mas por que isso? Vamos lembrar, pais, que é um processo seletivo. Um processo seletivo que é concorrido, ele precisa ter um grau de dificuldade alto. Se a gente faz um processo seletivo que ele é fácil, olha o que eu falei de como é que foi, simples mudanças, né, que teve na questão de grau de dificuldade, 2023, 2024, e você já conseguiu ter um processo seletivo apertado. Já teve, por exemplo, eu já presenciei alunos aqui do Clube de Exatas, por exemplo, em formatos anteriores da prova do Colégio Militar, quando eram 10 questões de matemática, 10 de português com a redação, alunos que acertaram, na verdade era 12 questões, 12 de matemática, 12 de português com a redação, em um cenário de 24 questões, o aluno que acertou 22 questões, ou seja, errou 2 questões, ele acabou ficando de fora. Então eu já vi cenários, né, dessa forma. Então eu acho que uma prova, quando ela vem fácil, uma prova dessa forma, ela é uma prova cruel, porque você não consegue selecionar qual é o melhor aluno. Então quando você coloca um processo seletivo que ele tem um maior grau de dificuldade, ele vai conseguir ter a melhor seleção possível. Então assim,
se é um processo seletivo, se é um processo que você vai ter uma concorrência grande, a gente tem que criar mecanismo para que a gente consiga selecionar o melhor aluno. Então, matemática e português é a base de tudo. E entra aí o adjunto da redação, que é a escrita. Então, eu acho que o Colégio Militar, ele cobra justamente as disciplinas que, na minha visão, são as disciplinas corretas, que precisam se ter para que ele consiga ter ali o necessário para que o aluno que entre lá seja o aluno mais preparado possível. Vamos lembrar que aí é uma questão, né? A gente teve até uma publicação que a gente colocou no nosso Instagram, que gerou muita repercussão, muitos pais, né? Cada um tendo ali sua visão de mundo. Por exemplo, o colégio militar tem que ser tinha que ser para a comunidade geral. Vamos lá, vamos lembrar. O colégio militar, ele é um colégio feito para os militares. Então, o colégio, acho que a unidade do Rio de Janeiro, ela já eu não sei se eu estou falando correto, mas eu acho que é a unidade centenária. Ela já tem mais de 100 anos, se eu não me engano. A do Rio? A do Rio de Janeiro. É o primeiro colégio militar que teve do Brasil, foi o do Rio de Janeiro. Se eu não me engano, ela já é uma unidade que ela já tem mais de 100 anos. Então, o colégio militar ele foi criado justamente para quê? Para os filhos de militares. Então, o que acontece muito para quem quando eu falo militar, é o militar do exército. Eles têm muito a questão de deslocamento, ele muda de cidade. Então, por exemplo, você tem que estar aqui, você passa 2 anos em uma cidade, depois você passa um outro ano para uma outra cidade. Então, ele precisa de algum tipo de amparo em relação a onde colocar os seus filhos. Então, quando ele muda de cidade, ele tem um colégio para poder colocar seus filhos, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar amparado em relação à educação do filho dele. Então, o colégio ele é pensado nesse sentido. Aí, a partir de um determinado ano, começou-se a ter o quê? O concurso para a comunidade geral. É um colégio, né, que é reconhecido como referência, é um colégio que... Aí entra a questão de, por exemplo, se é um colégio que ele é bancado por uma unidade federal, por que não oferecer esse recurso, já que todos nós pagamos impostos, para que a comunidade geral também possa ter acesso? E aí veio, né, os concursos do Colégio Militar, para que quem não fosse filho de militar, ele pudesse também ter acesso a essa oportunidade. Então, o colégio ele tem um concurso justamente para isso, para poder que a comunidade geral ela também possa ter o seu acesso à educação como o colégio militar ela tem. Mas vamos lembrar, o colégio ele foi criado justamente para quê? Para os filhos de militares. Então, tem aí as vagas também para que a comunidade geral possa entrar, que é através de concurso. Queríamos, né, que fosse mais vagas, se fosse mais vagas, acho que seria muito bom para todo mundo, porque a gente sabe que assim ou não, se a gente for parar para ver dos anos anteriores, eram mais vagas, né? Por exemplo, já teve anos anteriores com 50, 60, 80 vagas. Com o passar dos anos, a quantidade de vagas ela vem diminuindo, né? Aí entra a questão também de verba, tudo mais, mas a gente sabe que o que acaba fazendo o nome do colégio militar são os alunos que entram por concurso. Então, isso não tem para onde correr. Os alunos que mais se destacam lá dentro, o que eleva o nível do colégio, são os alunos que entram por concurso. Então, seria muito bacana. Aí, por exemplo, tem um deputado que estudou no Colégio Militar, ele foi até a favor das pautas que teve da mudança de idade. Seria muito bom as forças, né, federais, né, quem está aí na política, que possa até, de uma certa forma, pleitear um pouco sobre isso, de que possa se abrir mais vagas para o concurso do Colégio Militar, porque eu acho que é algo que ajuda a todo mundo. Então, melhor educação do país, a gente vê a transformação e tem muito aluno bom que acaba não conseguindo entrar. Então, a gente vê o quanto esses alunos evoluem. A gente acabou de fazer um podcast maravilhoso com o Matheus, um aluno que acabou de ganhar a medalha internacional. Então, imagine, o Colégio Militar poderia ter esse talento lá dentro, né? Um aluno como o Matheus. Então, tem muitos Matheus, né? Muitas histórias bacanas de alunos que passaram aqui pelo Clube de Exatas, que continuaram se desenvolvendo com a gente, foram, né, por caminhos de outros processos seletivos, alguns passaram em bolsa de colégio particular, outros escolheram outras instituições, outros colégios particulares para poder continuar seu desenvolvimento e vem tendo feitos acadêmicos brilhantes. Então, a gente não sabe, né, aonde nossa voz ela pode chegar com esse episódio, mas se é um pleito, né, que eu posso fazer é justamente isso, né, que a gente pudesse ter mais vagas, né, para o concurso do Colégio Militar, porque tem muito aluno brilhante que poderia ser impactado com... acho que faria bem para todo mundo, e principalmente para o colégio. Muito bom, Vinícius, e casa muito com não só a missão do Clube de Exatos, o que a gente acredita, e sobretudo a gente precisa de fato de
ter pessoas com essa oportunidade de fala mesmo, para que a gente possa trazer aí políticos, não só instituições, pessoas que tenham representatividade e influência para que a gente possa ganhar, de fato, essa oportunização, para que a gente tenha esse lugar de fala e traga a importância que o Colégio Militar ele tem para a sociedade. Então, isso é muito bacana. Então, fica aí esse pedido, mas para quem já está aí pensando no colégio, está tenso e com mudanças desse processo seletivo, quais são os ajustes que você traz aí como dicas, orientações para essa galerinha que está se preparando para esse concurso com a mudança, com essas mudanças no processo? Então, muda alguma coisa na rotina? O que você traz de dica? Quais são as suas orientações? Além, é claro, de quem ainda não está no Clube de Exatas, buscar o clube. Maravilha. Primeiro, acho que antes de eu falar sobre as dicas, é um ponto importante para a gente poder entender qual é o cenário atual. Uma das principais mudanças que teve no concurso do Colégio Militar é a questão das cotas. Sim, que você tinha comentado, inclusive, 50% agora destinados para alunos de rede escola pública. Tá. Então, deixa eu primeiro falar um pouquinho de como é que os critérios, né, das cotas, né, e como é que isso vai impactar no concurso, na minha visão. A gente tem aí 50% das vagas. Na verdade, quando tem o edital, ele vai colocar lá como categorias. Tem a categoria A, tem a categoria B e tem os R, que é de R1 até R8. O que quer dizer isso? Parece um pouquinho confuso, mas vamos lá. 50% das vagas, elas são para alunos, né, que são oriundos, né, de escolas particulares. E quando é escola particular, não é você só estar cursando esse ano a escola particular. Você tem que ter estudado desde o primeiro ano do fundamental até o 5º ano, para o concurso do 6º ano, e para as cidades que tem o concurso do primeiro ano do médio, do primeiro ano até o 9º ano, esse aluno tem que ter estudado em escola pública. Se ele estudou, por exemplo, um ano que seja, foi só no primeiro ano, ele estudou em um colégio particular, ele não entra nessa cota. Ele só tem direito, né, para quem estudou a partir do primeiro ano, né, do fundamental até as séries, né, que eu relatei. Perfeito. Então, a categoria A e B, elas são para quem digamos assim, seria a ampla concorrência, alunos que estão vindo ali de escola particular, sendo que o A é a ampla concorrência geral e o B, que é os alunos PCD. Quem aí já está fazendo o processo do Colégio Militar, já está familiarizado em relação aos anos anteriores, existe aí um percentual de vagas PCD. Então, por exemplo, geralmente as cidades que têm 40 vagas, abria ali 2 vagas para PCD, colégio que tinha ali geralmente 10, 20 vagas, eram colégios que abriam ali geralmente uma vaga para PCD. Então, digamos aí que seja aí algo próximo de 5%, mas, por exemplo, Campo Grande, que abre 10 vagas, tinha ali sua vaga também PCD, então um pouquinho, o percentual muda um pouquinho, né, de cidade para cidade. A vaga PCD continua dentro do público de ampla concorrência, então vamos pegar um recorde de uma cidade com 30 vagas. Das 30 vagas, vai ter ali um percentual das vagas que é para PCD e vamos dividir 50-50. Então, seria 15 para um lado, 15 para o outro. Dessas 15, um percentual dessas vagas vai ser para o público PCD. Sim. Então, vamos supor que seja ali uma vaga para o público PCD. E as outras demais, 14 vagas, iriam para a ampla concorrência. Aí vem os critérios de R1 até R8. Esse R1 até R8 são para os alunos de escolas públicas. Aí, dentro desse R1 e R8, tem várias categorias. Tem a categoria que é aluno oriundo de escola pública, que ele entra também com fator econômico, que a renda familiar ela é de, no máximo, um salário mínimo. E ainda tem as categorias também de racial. Aí, por exemplo, preto, pardo, aí tem indígenas, tem também quilombolas. Então, tem algumas categorias em relação a isso. Então, de R1 até R8 é isso. Aí tem as pessoas que têm todos os critérios, né? Escola pública, cota racial e a questão socioeconômica. Aí passou pelas categorias de racial, aí vem as categorias que é escola pública junto com condição socioeconômica. E aí, por fim, aquele aluno que só é escola pública. Então, tem lá no edital bem explícito as 8 categorias de R1 até R8. Para cada uma delas, tem uma quantidade de vagas. Então, né, vamos supor esse recorte de 15 vagas. Vai ter lá vagas específicas de R1 até R8, né, dentro dessas categorias. Uma pessoa não atingiu esse critério, por exemplo, lá do R8. Sim. Esse R8 não teve aluno que conseguiu entrar naquela vaga. Essa vaga, ela passa para o próximo nível, por exemplo, o R7. E aí vai até completar todos ali do R1 até R8.
Cada um deles tem a sua quantidade de vagas estabelecidas, mas uma vaga não sendo atingida passa para os demais. Por que é importante você saber disso e principalmente de como é que vai vir a prova? Meu feeling que eu estou tendo para a prova é o grau de dificuldade da prova vai aumentar. Por quê? Primeiro que o colégio militar ele foi obrigado a colocar essa vaga, não foi algo que o colégio militar ele quis fazer. Eu quero colocar as vagas do concurso através desse critério. Eles foram obrigados através de uma lei federal, estavam brigando na justiça, inclusive, para não poder colocar esse critério. Sim. Então, aí tem vários pais que são a favor, vários pais que são contra, a gente não entra nesse mérito, e eu acredito que para uma criança que vem da escola pública, era um caminho muito mais árduo para ele poder entrar. Agora, muitos pais, eles enxergam como uma possibilidade mais viável de ele conseguir, já que tem as vagas para ele poder conseguir entrar. Só que aí entra o quê? O aluno, para poder entrar, ele tem que conseguir se classificar. E para se classificar, ele tem que pelo menos acertar metade das questões de matemática, metade das questões de português e não ser eliminado na redação. Ele tem que ser apto na redação. Então, ou seja, a prova, talvez a redação ela veio também. Acredito que, na verdade, não. Eu não vou julgar que a redação ela veio por conta disso, porque eles já anunciaram que a redação viria lá desde fevereiro. Então, não acredito que seja exatamente por conta disso. Mas, com o critério da redação, é um quê a mais que o aluno ele precisa ter. Então, a gente já sabe que para um aluno, por exemplo, de escola particular, se ele se prepara sem fazer uma preparação prévia, ele não consegue chegar preparado. E a escola pública, que infelizmente a gente sabe que deixa muito a desejar, infelizmente, não é o que a gente gostaria de ter, como era antigamente, na época dos nossos pais, nossos avós, que políticos, inclusive, estudavam em escola pública, era assim para a gente ter a educação no nosso país, uma educação de qualidade. Colégios modelos. Exatamente, mas infelizmente é uma falha que existe no nosso sistema de ensino aqui no Brasil. E a preparação só apenas de uma escola pública não é eficaz para o aluno chegar apto para o concurso. Esses alunos precisam o quê? Se preparar. Aí entra, né, as figuras dos cursos preparatórios para os alunos poderem se preparar para a prova. E é o que eu falo assim para os pais. A gente tem aqui, no Clube de Ato, desde que a gente prepara, a gente tem diversos alunos de escola pública. Eu sempre falo com os pais, olha, não é uma corrida que todo mundo vai partir do mesmo ponto de partida. Uns vão partir mais à frente, outros vão partir mais atrás. Mas o que é importante? Que aquele aluno, de onde ele está começando, ele se dedicar e ele dá o máximo de si. Eu já vi vários alunos aqui de escolas públicas performando e conseguindo avançar muito mais do que alunos de escolas particulares. Conheço histórias de alunos que vieram de escola pública que foram aprovados. Claro que a luta que ele teve que ter é uma luta muito maior. Isso não tem o que negar. E agora, com a questão das cotas, vai ajudar em muito esse público. Só que da mesma forma, ele precisa estudar. Não é porque vai ter uma cota que ele vai conseguir, porque ele não o grau de dificuldade que a prova ela tem, ele precisa pelo menos conseguir atingir os 50%. E aí entra a questão do que eu acredito que o Colégio Militar ele vai fazer. Ele não quer baixar o nível dos alunos que vão entrar. Ele fala, pronto, vai ter cota? Vai ter cota, mas eu vou fazer com que quem entre por cota, ele faça atingindo o mérito acadêmico. Então, não duvide. A prova vai ter um grau de dificuldade maior do que o dos anos anteriores por essa questão, principalmente da questão das cotas. Então, eu acredito, porque a quantidade de vagas que ficou para ampla concorrência, ficou a quantidade menor. Muito então, menor. Por exemplo, se era um concurso com 30, a ampla concorrência agora tem 14. Aí os pais falam, caramba, minha situação agora como ficou? Eu estou desesperado. Mas eu tenho certeza que, principalmente pela questão de esse concurso desse ano, que muitos desses alunos que estão em escolas públicas, por exemplo, que vão se inscrever, que não se prepararam ao longo do caminho, eles vão se inscrever, mas eles precisam atingir o contingente. Então tem muita gente que não está se preparando que vai fazer a prova, pela questão da oportunidade das cotas para a escola pública. Então, algumas dessas vagas de cotista vão sobrar e vão vir para ampla concorrência. É a tendência que deve acontecer. Por que eu falo isso? Vamos pegar aqui, recorte, né, de anos anteriores de processos seletivos. Tem cidades, por exemplo, isso acontece, já aconteceu, acho que se eu não me engano foi no concurso do ano passado, em São Paulo. Aconteceu essa questão de transferir a cota? Não, cota é o primeiro ano, mas, por exemplo, São Paulo tem 20 vagas. Se eu não me engano, eu não me lembro se foi ano passado ou se foi no ano retrasado, que teve apenas 17 alunos que conseguiram atingir os 50% da prova. Então, na prova, com ampla concorrência,
Apenas 17 número alunos menor do conseguiram e eram 20 vagas. Essas vagas não foram ocupadas. Então, mesmo concurso com ampla concorrência, isso já aconteceu de anos anteriores, de vagas não serem preenchidas, né? Então, por exemplo, eu me lembro de um concurso que teve em Salvador, sim. para o primeiro ano do médio. O concurso do primeiro ano ele é muito certo, tem ano que abre, tem ano que não abre. Salvador veio um ano que passou 20 anos, se eu não me engano, sem abrir um concurso para o primeiro ano, e aí veio do nada, foi no ano de 2020, no ano da pandemia, abriu o concurso para o primeiro ano, eram 5 vagas. E não foi preenchida as 5 vagas. Se eu não me engano, foi 1 ou foi 2 alunos que conseguiram atingir os 50%. As demais vagas não foram ocupadas. Então... 5 vagas. Era 5 vagas e apenas 1 ou foi 2 alunos que conseguiram atingir. Então, assim, a prova ela já tem o seu grau de dificuldade que exige que o aluno esteja bem preparado. E agora, com a questão da cota, eles vão fazer isso. Então, a tendência é que essas vagas, algumas dessas vagas vão passar para ampla concorrência. Então, respondendo agora a sua pergunta, que é... Sobre rotina. Como rotina e de estudo. Quem já está se preparando, tem um recado tanto para quem já está se preparando que vai começar a se preparar agora. Quem já está se preparando, é a hora de realmente você pegar provas anteriores, resolver questões, né? Quem já está indo nos cursos preparatórios, seja aqui com a gente, seja com outro curso, intensificar o que os cursos preparatórios já estão fazendo. Então aqui, por exemplo, a gente tem aqui sempre simulados, né? Cada 15 dias estão acontecendo simulados para os alunos poderem testar seus conhecimentos. Então vão ser mais de 10 simulados que os alunos vão fazer desde o início do curso, se preparando realmente ali para o ambiente, né, que a prova vai exigir. Ver os conteúdos que mais são cobrados, quais são os conteúdos mais cobrados na prova. Em português, 80% dela é interpretação de texto. Então, a leitura é fundamental para o aluno ele poder trabalhar, para ele poder conseguir chegar bem preparado para o que a prova vai exigir. Então, não basta apenas você... eu conheço bem da gramática, mas e aí, como é que seu filho é na interpretação de texto? E leitura não é algo que você aprende da noite pro dia. Então, todas as aulas aqui do curso, a gente trabalha com texto, interpretação de texto, para o aluno ele poder ganhar essa resistência. E a prova é uma prova cansativa. Treine seu filho para a quantidade de horas que a prova vai exigir. Para mim, talvez, o maior são os desafios, são os ajustes finos. Porque quem já está se preparando, boa parte dos conteúdos, esse aluno talvez ele já saiba. Quem já está ali disputando as vagas propriamente dito. Talvez esteja um conteúdo ou outro que seu filho tenha dificuldade, intensifique. Entenda quais são os conteúdos que ele está com mais dificuldade para poder intensificar, pegar provas anteriores para poder fazer. Mas a resistência de prova é fundamental. Treinar para que seu filho possa resolver no máximo 5 minutos cada questão. Então, treinar aquela habilidade... Essa gestão do tempo. Gestão do tempo, aquela malícia de prova de, por exemplo, eu não preciso fazer A1, A2, A3, A4, A5, A6... A questão que é mais difícil, eu vou pular, eu vou focar ali nas mais fáceis. Então, ter essa habilidade na hora de fazer a prova. Além disso, é importante o aluno ele ter aquela noção também de nervosismo, como controlar as emoções. O fator emocional elimina muito o candidato. Então, qual é uma dica muito boa que eu dou para vocês? Tem coisas que você não vai conseguir preparar seu filho só vai vivenciar no momento. Então, qual é a oportunidade boa? Escreva seu filho para outros processos seletivos para ele poder fazer antes da prova do colégio militar. Colégio particulares, tem muitos colégios particulares que fazem provas de bolsas. Exato. Além de ser mais uma oportunidade para o seu filho poder tentar e conseguir aprovações, é um cenário que ele vai ter que ir em um local, fazer uma prova, fazer um concurso, ele vai ter que se desafiar naquele ambiente. Então, é uma forma de poder lidar com o nervosismo e o estresse em um cenário como esse. Em cidades que tem outros processos seletivos, colégio da PM, colégio dos bombeiros, colégio da aeronáutica, enfim, algumas cidades têm outros processos seletivos, escreva seus filhos para outros processos seletivos, por mais que talvez você não queira que seu filho entre ali naquele processo seletivo, né? Mas coloque seu filho para poder fazer como uma forma de treino, para ele poder também se ambientalizar para um ambiente, né, no qual vai ser desafiador e vai exigir a parte emocional. Estude sobre alimentação. Qual é o tipo de alimentação que seu filho ele tem que ter para poder estar bem no dia da prova? É 4h30 que ele vai ter que estar lá e fazendo a prova. Então, a cognição dele é importante. Então, como é que ele vai pensar? Como é que ele vai conseguir ter mais energia? Então, o sono no dia anterior é importante. O que ele vai levar no dia lá, você pode levar. Algumas coisas você pode ingerir. O que é interessante ele poder se alimentar para que ele consiga ali fazer bem. Porque pode ser que seu filho esteja nervoso. Quais são alimentos que podem ajudar até mesmo no controle ali de não acelerar a ansiedade, né? Então, por exemplo, às vezes o pessoal fala assim, chocolate é bom que dá energia, mas será que chocolate não vai dar ansiedade e tudo mais? Então, pesquise, até se você tem acesso a um nutricionista, né, específico,
busque, né, a ajuda de um profissional para poder estar ajudando, porque a alimentação é algo muito importante. Outra coisa também importante, o ambiente da prova não é um ambiente que vai estar ali tudo em silêncio, né? Tudo a mil maravilha, vai ter aluno que vai estar chorando, vai ter aluno que vai estar comendo salgadinho e fazendo zoada. Eu me lembro de um pai que nos simulados do curso, né? Nosso curso, né, para quem está acompanhando, é um curso online com aulas ao vivo. E os simulados, os alunos eles fazem ali no ambiente de casa. Então teve um pai, né, que a gente passando as dicas, ele fazia o seguinte, ele pegava um saco de salgadinho, colocava e ficava toda hora abrindo o saco de salgadinho, fazendo zoada com o salgadinho atrás do filho, para ele poder se acostumar que o ambiente lá da prova vai ser um ambiente que vai ter barulho também, vai ter zoada também, e isso pode, de certa forma, tirar a atenção dele e ele está preparado para isso. Outra coisa... Já treinar. Outra coisa, aquela questão de competição que tem na mente do aluno, de que tem que entregar primeiro, aquela ansiedade, alguém levantou, já bate aquela coisa, não, já teve alguém que entregou, tem que pensar. Os melhores alunos é aquele que vai ficar até o final, aproveite até o último instante, claro, que dentro do tempo da prova. Então, se você terminou antes, tem tempo para você poder revisar, não é uma corrida de maratona no atletismo. Quem que chega primeiro, termina primeiro. Isso, é uma prova que você tem que aproveitar todo o tempo da melhor maneira possível. Então, aproveite o tempo, né, para você poder chegar bem preparado possível. Aí, ano passado ficou algo muito escuro em relação a isso, mas, por exemplo, no ano passado parece que não podia levar o gabarito para casa, aí algumas cidades permitiam, outras não. Veja direitinho sobre isso, para não ficar naquela ansiedade, o que meu filho marcou, qual é a resposta do meu filho. Então, oriente seu filho, porque agora não tem ambientação, a ambientação tinha um dia antes da prova, o local da prova para o aluno poder ir, e ele poder saber tudo. Então, agora vai ser tudo no dia, no escuro. Então, fala com o filho para perguntar ao fiscal se ele vai poder levar o gabarito para casa, se ele vai poder anotar em algum local, mas veja alguma forma de ele poder trazer esse gabarito, porque antigamente podia trazer a prova, agora parece que não tem mais como trazer a prova, pelo menos ano passado foi assim, não sei se esse ano vai ser dessa forma, mas pelo menos anotar as alternativas, né, que ele marcou, para quando chegar no dia seguinte ele saber o que ele acertou, o que ele errou, que é muito importante até mesmo por uma questão de recurso. Quero entrar com algum recurso, eu poder saber o que meu filho marcou ou não marcou. Então isso é importante, né, orientar os filhinhos de vocês em relação a isso. Então, no mais, acho que seriam mais esses pontos. Então, essas dicas que você trouxe, Vinícius, você acredita que são pontos que esses pais e os estudantes precisam observar perante essas mudanças do edital, para que eles possam se adaptar de forma mais eficaz a todo esse processo aí? Sim, acho que o primeiro passo que todo mundo que vai se inscrever para a prova é ler o edital, entender direitinho as principais mudanças, né, que a gente está colocando e está comentando um pouquinho, né, sobre os conteúdos, mas é importante todos, né, se prepararem da melhor maneira possível, essas dicas que eu passei, porque independente da mudança do edital ou não, como lidar com o processo seletivo, né? Então, essa questão de nervosismo é algo que derruba muito o candidato. Aqui no Clube de Exatas, a gente foca muito na parte emocional. Então, a gente tem palestra, né? A gente traz alguns profissionais para poder também estar ajudando nesse aspecto. Isso é muito importante para que o aluno também ele possa chegar preparado, né? A gente tem toda uma programação que a gente faz ali na reta final do curso para poder preparar o aluno e ele chegar o mais preparado possível para o que a prova vai exigir diante desse cenário. E me diga uma coisa, como é que esse aluno, eu sei que você trouxe aí dicas para o dia da prova, mas a gente sabe que tem públicos aqui que nos acompanham desde o primeiro episódio, que fazem parte do Clube de Exatas. Tem um tempo exato que você acredita que seria o tempo ideal de preparo para esse aluno que quer ingressar no Colégio Militar? Quem procurou, por exemplo, o Clube de Exatas esse ano? Quem não procurou e já vai fazer a prova? Quem está procurando agora? Quem está procurando agora, desesperado? E aí me conta, o que você indica diante da sua experiência e até mesmo olhando e acompanhando alunos que ingressaram com tempos diferentes, cada um com uma perspectiva e expectativa também, e eu entendo que esse anseio não é só do aluno, mas de toda a família. Sei que os pais também ficam ansiosos e querem ajudar. Qual é o momento, o tempo ideal? Ainda assim, não conseguiu nesse tempo, a gente consegue dar um suporte a partir de que período exatamente? Com quanto tempo de antecedência para a prova? Pronto, perfeito sua pergunta. Na minha visão, o ideal é o aluno ele começar. Eu gosto muito, por exemplo, se a gente pega aqui a estatística dos concursos, não só do concurso, mas principalmente, né, os cursinhos hoje que mais aprovam no Brasil.
Graças a Deus, hoje o Clube de Exatas, do último concurso, ele foi o terceiro curso do Brasil com o maior número de aprovados. Se a gente pega aqui localmente, né, os cursinhos que têm maior quantidade de aprovados, eu vejo assim que tem algumas figuras, por exemplo, de cursinhos que são cursinhos e escolas. Sim. Essa é uma visão, inclusive, que o Clube de Exatas ele tem para o futuro. Perfeito. É nossa intenção, né, futuramente, a gente poder também se tornar uma escola e a gente conseguir preparar o aluno já desde a base. O cenário perfeito para o aluno ele começar a se preparar, até mesmo iniciando ali o primeiro ano, já com o ensino, preparando ele, né, de uma certa forma, para o processo seletivo. Existem alguns colégios que já fazem isso, já começando a preparação já desde cedo. Então, é a realidade que poucos pais, né, e até cidades, né, por exemplo, eu resido, né, em Salvador não tem nenhum colégio que tem esse perfil, né. Então, seria importante, dentro desse cenário, o mais cedo possível. Aqui, por exemplo, a gente tem um pré-preparatório. A gente começa a partir do terceiro ano. Professor, por que não no primeiro e no segundo? Tem público que nos procura, que é alunos do primeiro e segundo ano, só que eu entendo que precisa ter ali uma base mínima para ele poder começar esse tipo de preparação. Então, aqui a gente começa a partir do terceiro ano. No meio do ano, sempre tem ali o pré-preparatório. Então, para alunos de terceiro e quarto ano, a gente faz o pré-preparatório, que é o curso que começa de agosto e vai até dezembro. Os alunos fazem o pré-preparatório e eles têm a opção de poder renovar para no ano seguinte ele poder fazer o preparatório. Então, o aluno começando no terceiro, começando no quarto ano, na minha visão, é essencial. Agora, com a ampliação da idade, né, que teve a mudança agora da idade, que foi uma das mudanças que teve no edital. Então, só contextualizando como é que está essa questão da mudança da idade. A idade era até 11 anos, né? Isso, você comentou no início, né? Que tem um período... Isso, para quem é de janeiro e março, né? Vai até 11 anos e quem é de abril até dezembro tem 12 anos. Exato. Ou seja, todo mundo agora tem 2 tentativas. Se todo mundo agora tem 2 tentativas, o que acontece? Tem mais tempo aí para... Tem mais tempo para se preparar, mas quem é que vai ser aprovado? A maioria vão ser o quê? Os mais velhos. Exato. Os alunos que vão estar ali, por exemplo, com 12 anos e vão estar fazendo a prova. Então, esses alunos mais velhos, que é o que já acontecia anteriormente, enquanto o edital era até 12 anos, a maioria dos aprovados eram alunos que já estavam no 6º ano. Tinha até alunos que já estavam no 7º ano, que era esses que nasceram em abril, em janeiro, fevereiro e março. Agora, pode até ter aluno de 7º ano que seja avançado no ano na sua série, né? O aluno que avançou o ano na sua série esteja ali no 7º ano. Ele passando, ele não vai para o 8º, ele não vai, um aluno do 6º não vai para o 7º, ele volta para o 6º, porque a vaga é para o 6º ano. Então, o que vai acontecer? Os alunos mais velhos vão ser aqueles que vão ganhar as vagas. Esse ano, talvez nem tanto, porque tem muito aluno que não está se preparando. Ele chegou, recebeu a notícia que, opa, eu tenho chance, mas eu não estava me preparando, me preparei no ano passado. Mas, a partir do concurso do ano que vem, esses alunos eles já vão estar o quê? Sabendo disso e vou já emendar outro ano de preparação se eu não passei. E aí, muitos pais encaram tentar novamente. O meu filho está no 6º ano, não tem problema, ele volta o ano, mas eu vou colocar ele em um colégio de ponta, como o colégio militar vai poder oferecer para ele. Outros pais falam assim, não, eu não quero que meu filho volte um ano. É uma decisão muito pessoal, de família para família. Sim. Mas muitos que vão fazer estão nessa situação. Então, se você talvez seja um pai que você não está disposto a seu filho voltar de ano, o que você tem que fazer? Começar o mais cedo possível. Porque a chance dele poder entrar no 5º ano vai ser mais difícil agora. Porque a maioria está fazendo a preparação no 2º ano de tentativa. Então, começar a se preparar mais cedo é um cenário ainda muito mais importante com o retorno dessa regra agora da ampliação para a idade de 12 anos para quem nasce entre abril e dezembro. Então, o cenário ideal é começar a se preparar já ali em 3º e 4º ano, porque você tem a oportunidade. 3º ano é o melhor dos mundos. Aqui no caso, que a gente faz o pré-preparatório. Quando está no 4º ano, ele faz o preparatório. Ele vai estudar 100% do edital da prova. Quando ele chegar no 5º ano, ele vai ter a oportunidade de fazer o que quem está fazendo no 6º ano está fazendo, que é fazer o curso revendo os conteúdos, que é os alunos que vão estar agora no 6º ano, no seu 2º ano de cursinho. Então, tem como você já no 5º ano você fazer isso se você começa a se preparar cedo. Quem está no 4º ano começando a se preparar no pré-preparatório, ele vai estudar base no pré-preparatório, mas o 5º ano já é o ano de fazer a prova. Ele só estudou uma parte dos conteúdos e aí no 5º ano ele vai fazer a prova. Já ajuda em termos de base, disciplina e tudo mais, mas o ideal mesmo é começar antes, até mesmo ali no pré-preparatório, para o aluno já conseguir já se habituar ao que a prova vai exigir.
Tá, professor. E quem começou a se preparar agora? E quem Isso tá... que eu ia te perguntar. Tem pais, mães aqui assistindo. Eu digo, Vinícius, eu já tô procurando aqui, falou do Clube de Exatas, já fui aqui pra internet procurar e quero matricular meu filho. E aí? Pronto, vamos lá. Então, antes de falar as opções que a gente tem para quem quer começar a se preparar agora, 1 ano de preparação, e aí a sua pergunta, tem Sim. como? Pô, você me deu um banho de água fria agora, professor. Meu filho tá fazendo só esse ano de cursinho. Ele não tem chance nenhuma, pelo que você falou, eu tô arrasado. A gente tem aqui episódio, inclusive, né, do Rodrigo, que foi o aluno que Sim. passou em primeiro lugar, e ele fez 1 ano de preparação, entendeu? E passou em primeiro lugar na sua cidade. Então, tem muitos alunos que fazem 1 ano de preparação e conseguem, só que é aquilo que eu falo sempre, pais. Cada família, cada aluno vem de uma realidade diferente. Então, às vezes é um aluno que a adaptação para ele foi muito mais tranquila. São crianças, cada aluno é uma realidade diferente, cada aluno tem sua curva de aprendizado para poder seguir. Às vezes era muito bom aluno na escola, mas chegou no curso, teve dificuldade, porque principalmente o aluno que é muito bom, ele está acostumado a estudar pouco, ele pega fácil, ele vai para um cenário que ele tem que estudar muito, então ele tem que se acostumar a essa nova realidade, que é uma realidade diferente. Às vezes se auto-sabota, porque como é difícil, minha inteligência está colocada à prova, então eu não posso, né? Eu não quero me ver assim como um aluno que não é um aluno bom, então é mais fácil eu me auto-sabotar, não estudar para poder, do que às vezes eu me dedicar, ou então falar para meu pai que eu quero fugir, porque eu não estou conseguindo, né, ter o resultado. Então cada criança tem ali a sua forma de lidar, então quanto mais cedo você começa essa rotina, melhor. Mas sim, tem como o aluno ele fazer 1 ano de preparação, ele conseguir se preparar. E para quem já está agora nos 45 do segundo tempo, olha, eu não estudei, meu filho vai fazer a prova. Então é aquela questão que eu falo sempre para os pais. Nesse cenário, era algo que sempre o Clube de Exatas aqui, a gente sempre foi muito contra a turmas intensivas. Professor, mas tem uma demanda aí de público, né? Tem vários alunos que estão matriculando em outro cursinho. Você não está fazendo no Clube de Exatas, mas os alunos estão fazendo em outro cursinho. A gente às vezes até indicava, olha, a gente não faz aqui turma intensiva porque a gente não acredita nessa metodologia. A gente indicava para outras instituições que faziam ali a preparação da turma intensiva. Primeiramente, por que a gente é contra a turma intensiva? Como é que eu vou conseguir preparar uma criança, quando é um aluno, por exemplo, o Enem, dá para você fazer um intensivão, mas uma criança, eu vou preparar em 2, 3 meses com os conteúdos todos da prova do Colégio Militar que ele deveria ver em 1 ano. Não tem como. Humanamente é impossível você conseguir fazer isso. Mas não vai conseguir passar tudo. Então, aí eu vou fazer um curso que para nós vai ser bacana, como instituição de ensino. Eu estou matriculando os alunos estão se matriculando, está entrando mais matrículas, olhando a parte financeira como uma empresa, é ótimo, maravilhoso, mas e a parte pedagógica? Eu não estou preparando os alunos, né? Eu estou vendendo uma ilusão de que eu estou preparando eles. Então, a gente sempre foi muito contra a turmas intensivas por conta disso. Enfim, nada contra quem faz, cada um tem sua visão, mas em relação ao nosso viés de educação, a gente nunca concordava muito com essa metodologia. E aí ficava sempre o meu questionamento. Como é que eu posso conseguir fazer algo para um pai que vai escrever seu filho? Ele já vai fazer a prova. Ele escreveu seu filho para fazer a prova. A maioria dos alunos que fazem a prova, mais de 50% não se prepara de um curso preparatório. E ele quer que o filho se prepare, ele chegue o mais preparado possível. Então, como é que eu posso conseguir ajudar ele sendo honesto com ele? Então, a gente pensou o quê? A gente vai criar uma turma de resoluções de questões. Perfeito. Então, não dá para trabalhar agora o conteúdo. Quem vende dizendo que vai ensinar todo o conteúdo para o aluno agora, vai estar mentindo. A gente não faz isso. Mas como é que eu posso ajudar e deixar esse aluno mais preparado possível? Com aulas síncronas, não tenho como preparar ele, mas eu posso fazer isso deixando para ele um conteúdo todo gravado disponível para ele poder estudar de domingo a domingo e ter encontros para ele poder trabalhar com resolução de questões. É o curso, a turma que a gente criou de resolução de questões para quem vai começar a se preparar agora. Então, é uma forma dele, ele tá pegando provas anteriores, ele tá tentando resolver, ele não tá conseguindo, a gente vai fazer aulas. Muito de revisão. Isso, a gente tá fazendo aulas, né, de resolução de questões, né? E a gente está revisando conteúdos, né, que vão ser cobrados na prova. E, além disso, ele tem acesso à plataforma do curso. Lá na plataforma do curso está todo o conteúdo disponível, todos os conteúdos da prova em vídeo gravado, com prática de atividades, exercícios, para ele poder estudar esses conteúdos. Então, ele maratona de domingo a domingo, a hora que ele quiser, meia-noite, ele quiser, 1 da manhã, se ele quiser estudar, está lá disponível
para ele poder estudar o conteúdo, né? Ele vai priorizar ali os conteúdos mais importantes que ele quer estudar e vai ter os encontros de resolução de questões. Então, dessa forma, a gente consegue preparar seu filho da melhor maneira possível. Ah, professor, mas fazendo isso dá para o meu filho passar? Eu nunca posso dizer 100% que sim, 100% que não. Eu posso ser sincero com você e dizer, é uma tarefa árdua. Quem vai estar mais preparado? Quem se preparou um ano, quem se preparou um ano e meio, quem se preparou 2 ou quem começou a se preparar agora? É lógico que quem começou a se preparar antes, mas eu não posso chegar e dizer que é impossível o aluno que chegar e fazer. Esse aluno ele pode vir de uma base diferenciada, esse aluno ele pode ser um aluno que ele, através da base, ele conseguiu pegar fácil e veio uma prova que caiu exatamente tudo aquilo que ele tem mais familiaridade, ele conseguiu fazer uma boa prova. Às vezes, as questões que ele não sabia, ele chutou, ele conseguiu acertar aquilo que ele não sabia, ele conseguiu ter um bom desempenho. Então, não dá para a gente poder chegar e cravar em relação a isso. É difícil? Mas não é impossível. E é o que eu falo sempre para os pais. Se você tem 3 opções. Ou você não vai fazer a prova, porque está em cima, ou você, olha, realmente, né, a prova está em cima, mas eu quero que meu filho tenha oportunidade, até mesmo para ele poder sentir experiência. Você escrever ele para poder fazer a prova e sem se preparar, que eu acho que não é muito lógico. Se você vai colocar seu filho para poder fazer, tem tempo até lá, coloque seu filho para poder estudar o máximo possível, que seria a terceira opção. Então, para quem vai começar a se preparar agora, meu filho vai fazer a prova, dê o seu 100%. O que pode acontecer de pior? O que pode acontecer de pior é seu filho não passar mais o conhecimento, tudo aquilo que ele estudou, que ele se dedicou, ele conseguiu chegar, ele evoluiu naquele período, e se ele tiver idade para no próximo ano tentar novamente, essa base que ele adquiriu já vai fazer diferença, porque ele já sabe os erros. Ele já sabe que não tem que começar a se preparar tarde, ele tem que começar a se preparar cedo, e ele vai conseguir pegar toda essa bagagem, né, do que ele aprendeu do ambiente de prova para ele poder chegar preparado para o ano que vem. Então, tem oportunidade, né? Dá para você ainda poder se preparar. A gente tem uma turminha, né, focada nesse sentido. Então, se é seu interesse, depois procura alguém do Clube de Exatas, né, para a gente poder estar passando as informações da nossa turminha aí de resoluções de questões. Maravilha. Já nessa reta final, você trouxe aí uma dica sobre essa possibilidade de ter um apoio com relação à resolução de problemas, mas que já está na reta final, quais são os erros mais comuns, como é que pode se evitar? Ajuda aí para quem está já tenso com esse concurso aí do Colégio Militar. Olha, eu acho assim que o erro mais comum que muitas famílias acabam tendo, primeiro, às vezes, é falta de praticar questões de prova. Muito aluno que fica fazendo só o feijão com arroz. O que é o feijão com arroz? Ele vai ali e só faz o que o curso está passando de conteúdo. Resultado de aprovação, ele é muito mais o que o aluno faz em casa do que o que ele faz em sala de aula. Ao participar da aula, fazer as atividades que o curso está passando, as atividades em aula, todo mundo vai fazer. O que vai trazer o diferencial de quem vai ser aprovado? É o que ele faz em casa. Então, pegar provas anteriores para poder fazer. Então, exercitar, por exemplo, procurar tirar dúvidas. Olha, eu errei determinado conteúdo. Aqui vocês têm acesso aos professores para poder tirar dúvidas, mas o principal, cria essa rotina, né, de colocar provas anteriores para o seu filho poder fazer. Cada um está com um cenário que seu filho está com alguma dificuldade. Tenta identificar aonde é que está a dificuldade do seu filho. Tem pai que chega para mim e fala, olha, meu filho está pecando muito com a questão do tempo de prova. Ele ainda perde muito tempo. Faz o que eu chamo de simulado do papai e da mamãe. O que é o simulado do papai e da mamãe? Você vai fazer mini simulado. Pega uma prova antiga, coloca ali para poder fazer. Não precisa ser a prova de 40 questões. Pega uma prova de 10 questões de matemática, 10 de português, 20 questões no total. Você calcula 5 minutos para poder resolver cada questão. 5 minutos para poder resolver cada questão vai dar o quê? Vai dar 100 minutos, né? Que é 1h e 40 minutos, né, de prova. Então, cronometra dessa forma. Se você não quiser botar um gabaritozinho para poder ficar melhor ainda, você não pode botar um gabaritozinho para ele poder preencher. Perfeito. Para poder já treinar gabarito. Então, isso também é um outro erro que eu vejo que muitos alunos acabam cometendo. Então, treinar gabarito é importante, porque chegar na hora da prova, você marcar o gabarito errado, não vai dar certo. Então, marca um pontinhozinho, né? Pegar ali na hora de passar o cartão resposta, faz um pontinho com a bolinha com lápis, verifica se está tudo ok, depois você passa a caneta. Então, é uma forma também de você poder treinar gabarito. E um erro também que muita família comete é não treinar seu filho para um ambiente que vai ser a prova. Então, por exemplo, meu filho, na hora de fazer questões em casa,
ele tá sempre com minha ajuda ao lado. Você não está dando a independência do seu filho de poder fazer ele sozinho. Coloque ele para poder estar no cenário, no ambiente, né, que a prova vai exigir dele. No dia da prova ele vai estar o quê? Ele vai estar sozinho. Se ele vai estar sozinho, faça com que ele possa se exercitar dessa forma. No dia da prova, é uma prova que é cedo. Ah, meu filho tem problema de acordar cedo. Já treine para ele esse cenário. Então, no dia de simulado, né, no curso, quando seu filho for fazer simulado do curso, já coloca esse cenário. No dia da prova, ele vai ter que acordar cedo, vocês vão ter que se deslocar, vocês vão ter que chegar perto do portão abrir. Na hora que o portão abre, você entrou lá no ambiente de prova, seu filho vai ficar sozinho naquele tempo, então não é muito bom deixar ele logo na hora que o portão abre, deixa ele entrar, falta uns 15 minutos para o portão fechar, você coloca ele para poder entrar, essa dica vale ouro, tá? Pega essa dica. Então, para ele não ficar ali, imagine, 1 hora e meia, ele sozinho lá no ambiente da prova. Aí ele vai ficar, né, tenso, né, parado, sem ninguém. Então, chegue cedo no local de prova, passe um tempo com ele, abrace ele, tenha ali palavras de afeto, palavras de carinho. Isso é muito importante, você conseguir fazer isso ali no dia da prova, ter essa conexão entre pai e filho, porque é uma batalha que não é, eu falo sempre, né, a metodologia que a gente usa aqui no Clube de Exatas é o tripé da educação, pais, professores e alunos. O resultado não é só professor e aluno, o resultado não é só pai e mãe, é pai com filho, não é só o aluno com... o pai com o professor e o aluno não estando ali em conjunto, então é o tripé. Todos os três têm que estar envolvidos nesse processo. Então, aquele momento, né, da família ali é importante. Você, pai, foi o maior incentivador. Outro erro que também acontece muito, por exemplo, os alunos têm muita pressão pelo resultado. Então, não coloca essa cobrança de que você tem que passar, você tem que passar. Às vezes você não está colocando essa cobrança, mas na cabeça dele está. Eu vou decepcionar meu pai, eu vou decepcionar minha mãe se eu não passar. Converse com ele, filho, eu só quero que você dê o seu melhor. Independente de conseguir passar ou não, eu quero que você dê o seu melhor. Chegue lá, dê o seu melhor. Porque, assim, eu já vi muito isso, né? A história do João Vitor, quem não assistiu, quiser assistir aqui, um aluno nosso que foi aprovado em primeiro lugar, eu estava presente no dia, eu vi como é que foi o pai, o momento que o pai foi ali para debaixo da árvore com o filho, conversou, aquele momento ali, aquela conversa ali de pai com filho, e aí ele depois até contou que ele tinha uma corrente que o pai dele tinha passado para ele deu essa corrente, né, que era do avô do João, ele deu para o João. Então, assim, foi um gesto simbólico muito bonito ali que teve naquele momento. E o João entrou ali, ó, ele entrou com muito bem coeso, né, emocionalmente, né? Aquela segurança, que o pai passou aquela segurança. Cara, isso fez uma diferença enorme. Então, a prova também é emocional. Seu filho não adianta nada ter todo o conhecimento, chegar na hora ele acabar ele falhar. Então, existe a responsabilidade de vocês pais de ler tudo direitinho, ler o edital, como é que tem que ser o fardamento, né? O fardamento, a roupa que você vai. Não é permitido chinelo, vá de sapato fechado, né? As meninas, né? As orelhas têm que estar à mostra. Se tiver menino com cabelo grande também, as orelhas têm que estar à mostra, né? O que você vai levar? Então, lê as instruções. Tem muito pai que não vê as informações, chega atrasado no ambiente da prova. Então, todo ano a gente vê esse tipo de situação. Então, a família é muito importante passar toda a segurança para a criança, para o que é necessário, o que é da parte de vocês, pais, fazerem. Outra coisa, pais que se inscrevem, por exemplo, ano passado aconteceu, de uma cliente aqui do curso, se inscreveu para a prova e perdeu a data de fazer o pagamento do boleto. Não deixa para a última hora. Inclusive, o último dia de inscrição, que é dia 2 de outubro, é até meio-dia. Não deixa para a última hora. Vai ter gente que, se deixar para o último dia, vai querer fazer inscrição depois de meio-dia e vai perder. Sem contar que site, é sistema, às vezes tem muita pessoa acessando o site, sai do ar e tudo mais, então não deixa para a última hora. Já faz logo o mais rápido possível, se inscreva logo para não ter problema. Ah, você gerou pro boleto? Paga logo esse boleto, não deixa para depois, para não esquecer, para não ter problema, tá? Então é muito importante se atentar a essas informações, né? Sobre essa questão de acordar cedo também, né? Já faz o aluno para poder treinar o simulado já nesse formato, né? De ter que acordar cedo, para ele poder já estar ali preparado, não chegar no dia, primeira vez que ele vai fazer uma prova, um simulado desse, acordando cedo, uma prova que ele vai ter que fazer 4 horas e meia de duração. Ainda com sono, não vai dar certo. Então, já treina isso tudo. Então, procura fazer tudo isso antes, porque isso já ajuda ao aluno ele poder chegar com tudo que ele precisa. Tudo que é de bastidor que precisa ser feito, tem que ser feito para chegar ali na hora H, o aluno só fazer ali aquilo que ele exercitou para ele poder fazer. Isso mostra como essa rede de apoio é tão importante e o preparo para que ele se sinta seguro, confiante
em si, em tudo que ele vem estudando para fazer uma boa prova. Agora, você trouxe aí algo bacana também, logo no início, sobre uma comunidade, que é mais um canal aí de comunicação com os pais, desses alunos que estão se preparando para o colégio militar. Conta um pouquinho sobre essa comunidade. Como é que faz para entrar? O que comenta-se ali? Quais são os temas que são debatidos? Conta que a gente quer saber de tudo. Pronto, maravilha. Então, acho que quem está acompanhando a gente pela primeira vez, né, vocês acho que dão para perceber um pouquinho que a gente não se reserva apenas a passar só conteúdo. Nosso objetivo, né, é como o nosso podcast se chama, Pais Instruídos, Filhos Fortalecidos. Então, é a nossa visão. Quanto mais que a gente instrui vocês pais, a gente passa orientações, quem vai ser impactado são os seus filhos. Então, o nosso objetivo, não apenas, né, para quem está aqui no curso, é um cliente matriculado, a gente já faz tudo isso, né, de uma maneira muito mais próxima, então os pais têm acesso a mim, por exemplo, né, a gente sempre troca ali algumas informações, tem toda uma equipe ali por trás para dar apoio para vocês, e a nossa visão aqui do Clube de Exatas não é que essa nossa visão educacional, ela fique só aqui. O podcast, o Podpais, ele foi criado para isso. Ele foi criado para que a gente possa ter aí uma comunidade de pais ativas, né? Pais que buscam a melhoria escolar para os filhinhos de vocês. E a gente abriu agora, né, um espaço de comunidade que os pais já têm do curso já têm acesso, para eles poderem ali colocar, por exemplo, agora sobre o colégio militar. É muito comum daqui até o resultado da prova, o que os pais mais vão ter é pensar, sonhar sobre a prova do colégio militar, querer informações, né? Tem alguém falando sobre o colégio militar. Opa, peraí, eu quero saber a informação do colégio militar. Os pais estão assim. Então, a gente criou um ambiente para isso, né? Lá no nossos cursos, os pais eles têm acesso a uma área de comunidade que eles podem colocar ali dúvidas que eles têm ali sobre o colégio militar. Inclusive, para essa área de comunidade, a gente vai ter ali também alunos que já estão no colégio militar, podendo ali também tirar dúvidas, né, dos alunos e dos pais em relação ao próprio colégio militar, famílias, né, de pais que estão lá no colégio militar tirando dúvidas e orientações, e todo o processo de dúvida que você tem. Às vezes você tem uma dúvida com a inscrição, você pode colocar lá, a nossa equipe vai estar ajudando. Você quer alguma dica em relação à preparação, o que pode ser feito, né, o que mais cai. Então, essa área de comunidade é uma área que a gente criou para isso. E a gente abriu essa área de comunidade aberta para o público, né? Então, você que é um pai que quer preparar seu filho para o concurso do Colégio Militar, já pensou ter um ambiente onde você pode estar ali discutindo sobre o concurso do Colégio Militar, informações que você quer ali sobre o Colégio Militar, qualquer dúvida, eu quero ser informado de editais de provas quando são publicadas, as inscrições que estão abrindo, por exemplo. Além do Colégio Militar, existem outros processos seletivos que tem, né? Tem, por exemplo, colégios particulares, tem ali os colégios que têm concurso para cada cidade. Então, à medida que sair editais, tem uma área lá de aviso, né, que você pode, né, colocar ali seu aviso para poder tá acompanhando, né? Você mesmo pode publicar alguma informação que você saiba para poder compartilhar com outras pessoas, como a nossa equipe compartilha nessa área de aviso para poder tá informando, né, os pais em relação à oportunidade de processos seletivos, né? Informações, por exemplo, vamos supor que prorrogou as inscrições para o concurso, a gente vai colocar lá nessa área. Então, tudo que você precisa para estar acompanhando sobre o concurso do Colégio Militar, tem uma área que você pode estar lá fazendo parte e acompanhando. Então, como é que você faz para poder participar? Então, eu não sei se aqui nesse episódio, de onde você está se inscrevendo, vai ter ali um link. Se não, você pode colocar nos comentários, né, que você quer participar da comunidade, e aí a gente vai estar ali respondendo você. Lá no nosso link da bio do Instagram, tem um link da bio, e ali naquele link da bio tem lá um link também que você pode se cadastrar para poder entrar na comunidade de pais. Então lá vai ter uma ficha para você poder se inscrever com algumas perguntas, você preenche essa ficha, ao final dessa ficha vai ter um link para você poder entrar na comunidade. Então na comunidade, ao você acessar, você vai criar ali seu login, sua senha, você precisa primeiro, para poder conseguir acessar todos os recursos, se apresentar. Então tem uma área de apresentação, você se apresenta, à medida que você se apresenta, coloca ali quem você é, sua idade, tudo mais, sua cidade. Você se apresentou, aí já fica liberado os outros recursos para você poder interagir com outros pais e poder estar ali acompanhando. Então, essa área da comunidade acho que vai ajudar muitas famílias, né, para poder estar aí obtendo informações e acompanhando de perto tudo sobre o concurso do Colégio Militar. Maravilha!
Não é à toa que eu estou aqui com essa camisa, porque eu de fato acredito muito no Clube de Exatas, no diferencial que ele proporciona para todos os alunos que têm contato, e eu diria, e vou usar, para a família, porque a preocupação também é com a família. Então esse canal, não só o da comunidade, mas o Pod Pais, é justamente para a gente acolher os pais, instruí-los a fortalecerem os seus filhos. Então é pensando na família como um todo. Vinícius, qual é a mensagem que você deixa aí como, sabe, a cereja do bolo para os pais, para os alunos do Clube de Exatas, para quem quer ser um aluno do Clube de Exatas, que está aí se preparando para o colégio militar, algo que você não tenha falado, mas tipo assim, segura essa dica, porque de fato ela é a virada de chave para você que quer ingressar no colégio militar, que quer conhecer um pouco mais do Clube de Exatas e entende que a gente, de fato, vai te ajudar a seguir e a traçar essa jornada de sucesso. Eu acho que assim, a mensagem para todos, né, é que o colégio militar, eu vejo assim, é uma excelente instituição, mas ele é um meio, ele não é um fim. Então, por exemplo, a gente sabe que uma jornada de um processo seletivo é um funil, ele é para poucos. Então, quando a gente fala de sonhos, a gente tem que falar com responsabilidade. A nossa missão aqui como equipe pedagógica é estar orientando as famílias da melhor maneira possível para que você tenha uma oportunidade que muitos não sabem, muitos pais não tiveram esse conhecimento, às vezes estão sabendo sobre o concurso do Colégio Militar quando abriu as inscrições. Mas o que eu falo sempre para os pais é que a preparação, ela não é, eu digo que passar no Colégio Militar é a cereja do bolo, porque o melhor de tudo é toda a jornada que seu filho ele vem tendo para alcançar o objetivo que o conhecimento acadêmico que ele está adquirindo. Então, seu filho passando por toda a jornada, já citei aqui o caso do Matheus, né, por exemplo. Então, toda essa base que o aluno ele vai ter, quando você compara um aluno que faz um curso preparatório com um aluno que não faz um curso preparatório, a diferença é gritante. Esse aluno está anos-luz à frente. Claro que para isso, obviamente, o aluno ele tem que estudar, ele tem que se dedicar, não é só você participar e se o aluno fizer a parte dele, né, a família também não fazer a parte dele, né, não vai adiantar, a gente não vai conseguir ter ali o resultado almejado. Mas o que a gente vê, a primeira coisa que acontece é a base que esse aluno ele vem tendo, o desenvolvimento que ele vem tendo. E não coloca aquela pressão sobre si na questão do resultado. Eu acho que dê o seu melhor, procure se superar a cada dia. Eu gosto muito da filosofia do esporte. O esporte é isso, é se desafiar. A vida ela é feita de desafios. É o primeiro processo seletivo, é o primeiro concurso de muitos que seu filho ele vai ter. Então, você colocar ele em um ambiente que ele vai ter que se desafiar, que ele vai ter que se dedicar mais, isso por si só vai fazer seu filho evoluir, porque isso vai ser uma constante na vida dele. Vai chegar mercado de trabalho, vai ter processo seletivo que vai ser altamente disputado, que ele vai querer participar. Enfim, isso vai ser uma constante em qualquer área que ele for fazer. Então, ele entender isso desde novo, que na vida você tem que se preparar para os objetivos que você quer ter, isso faz toda a diferença. E mesmo que agora, talvez esse resultado não venha, uma hora ele vai colher o fruto dessa caminhada. Então, se é uma dica que eu tenho para deixar para vocês, assim, a aprovação só é a cereja do bolo. O Colégio Militar é uma excelente oportunidade, mas é apenas um meio, não é um fim. Se seu filho passar, que maravilha, que bênção. Eu sei que ele vai estar com um excelente futuro nas mãos para ele poder trilhar, ele poder crescer e evoluir. Se a aprovação, por acaso, também não chegar, não é terra arrasada, existem várias oportunidades que ele pode atingir, e a gente está aqui para poder ajudar, orientar famílias, né, que esse é o propósito do Clube de Exatas, impactar a educação no Brasil e instruir famílias para a melhoria educacional dos seus filhinhos. Maravilha, Vinícius, muito obrigada. É sempre muito bom tê-lo aqui conosco, seja aqui comigo, entrevistando os nossos convidados, seja também aí como um dos nossos convidados, um dos entrevistados para falar do Clube de Exatas, do Colégio Militar, de outras possibilidades que o clube oferta, outros tipos de curso. Então, é sempre um momento muito rico, de muito conhecimento, de muitos insights. Eu tenho certeza, olha só, o chat está bombando e depois a gente vai estar aí respondendo a cada pai, mãe. Se tiverem dúvidas também, vocês podem se reportar ao Instagram do Clube de Exatas, procurar também aí o contato para poder tirar suas dúvidas, conhecer um pouco mais e, sobretudo, fica aí também o convite para acessar o canal do clube, para ouvir os depoimentos. Nada melhor do que ouvir outros pais, outros alunos que vivenciaram essa experiência, que foram os nossos alunos, e entender o que tem de bom mesmo, como foi a experiência de cada um. Se você é um dos nossos alunos,
Comenta aí como tem sido a sua experiência com os nossos professores, quais são as disciplinas que você mais curte, os tipos de curso. Ajude também a outras pessoas que estão se preparando com o seu depoimento. Olha, se você quer novamente o Vinícius, coloca aí para tirar mais dúvidas sobre o Colégio Militar, sobre outros tipos de cursos que o Clube de Exatas oferta. Coloca aí no chat que a gente vai ter o maior prazer de preparar esses outros episódios para que todos possam se instruir, tirarem as suas dúvidas. E se você quer também ser um dos nossos convidados, é um dos nossos alunos, o pai, a mãe, tá todo mundo aqui, ou um responsável. Quero falar da minha história. Fui aprovado, não fui aprovado, mas eu quero compartilhar aqui a nossa experiência, inclusive a vivência no Clube de Exatas, como mudou a vida de toda a família. Olha, esse canal, esse espaço é reservado para você. A gente vai ter aí a maior alegria de receber o seu contato e trazer essa família para contar aqui a sua história. Quero agradecer a todos que têm nos acompanhado até esse momento. Então, Vinícius trouxe aqui, olha, desde 2020 a gente começou com o projeto e o Pódio Pais ali sempre em conjunto e trabalhando para instruir cada vez mais a família. Compartilhe esse episódio, porque quando você compartilha, você nos ajuda a levar um conteúdo de relevância para a sociedade, instruindo mais famílias. Vinícius, mais uma vez, obrigada. E que venham outros episódios para a gente instruir essa galerinha aí. Não só para o Colégio Militar, para o Enem, para outros concursos de escolas que têm aí a entrada por meio de editais e, sobretudo, para a vida. Com certeza. Então, é sempre um prazer enorme. Obrigado, Aninha, por estar conduzindo, né, tão brilhantemente aqui os nossos episódios, né, do Pod Paz. Então, a gente recebe muitos elogios, né? Muitos elogios também à sua pessoa, à sua condução no podcast. E é isso. Vocês, papais, mamães, né, que estão aí sintonizados, né? Não deixem, né, como a Aninha falou, compartilhe, porque a gente acredita muito nesses episódios, né, no podcast. Acho que é algo que cria, né, um impacto, né, para cada família. Então, quanto mais o Pod Paz ele alcançar mais pessoas, eu acredito que com toda certeza a gente vai conseguir ser um agente de transformação. E você, pai, você, mãe, também é um agente de transformação. Então, seja trazendo esse conteúdo, compartilhando para mais pessoas, eu tenho certeza que vai ajudar para que mais pessoas possam, né, ter essa informação e poder ser impactado por esse conteúdo, que é um conteúdo que transforma vidas. E esse é o objetivo do podcast. Então, obrigado por mais um episódio e por estar aqui conosco. Não esqueça das nossas hashtags, hein? Pais instruídos, filhos fortalecidos, vem se instruir com a gente e já incrementa aí. Concurso do Colégio Militar, aprovado. Fala aí um pouquinho da sua expectativa. Coloca também, marca aí o Clube de Exatas quando fizer o print com a família desse episódio. Me marca o Marcos Vinícius e a gente vai ficar aí muito feliz com essa partilha e com certeza nos veremos no próximo episódio com mais conteúdo de relevância, com mais conhecimento para instruir e fortalecer toda a família. Até o próximo episódio.